Olá, pessoal do segundo 22 do Campestre, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios do TC do caderno 2. Nós fizemos uma revisão na aula anterior sobre propagação do calor, condução, convecção, radiação e uma revisãozinha também sobre lentes esféricas, né? Hoje vamos fazer alguns exercícios para reforçar isso do seu TC, ok? Então vamos começar? Então vamos lá, ó. Eu escolhi aqui do TC, do caderno 2, aula sobre condução térmica, frente 1, módulos 13 e 14, é o exercício número 2, que está na página 50, ok? Lembra que condução, convecção e radiação, na verdade, são exercícios teóricos, né? Então, o único que tem uma formulinha aí para se fazer cálculo é a parte de condução térmica. Então, lembra que condução exige um meio material para se propagar, que são os sólidos. A convecção, o calor se propaga através de fluidos, líquidos, gases, vapores, e a radiação térmica propaga-se no vácuo e também em alguns meios materiais. Lembraram? Esses são os três métodos de propagação ou transmissão do calor: condução, convecção e radiação. No processo de condução, tem uma formulinha que é o fluxo do calor. Quando que o fluxo de calor passa de um ambiente para outro, do ambiente de maior para o ambiente de menor temperatura? Então, veja bem, ó, o fluxo de calor representamos pela letra grega φ, parece uma bola cortada. Esse fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? E ainda pode ser calculada como C, A, delta teta sobre E. O que é este C aqui? C ou K é a constante de condutibilidade ou condutividade térmica do meio. Então, por exemplo, ó, pega o forno do seu fogão. O seu forno está a 200 graus, a sua cozinha está a 20 graus. A porta do forno do fogão é feita de um determinado material. Este material possui uma constante, olha aqui, represento pela letra C, que se chama condutividade ou condutibilidade térmica deste material. A é a área da porta da tampa do fogão. Delta θ é a variação de temperatura entre o seu forno e a sua cozinha. E espessura, ou alguns vestibulares colocam L de largura, é a largura, né, da tampa do forno do fogão. Então, esta formulinha aqui a gente usa para a condução térmica. Então, eu escolhi este exercício aqui, ó. Uma pessoa cuja pele está a 36 graus está usando uma roupa de frio de 5 milímetros de espessura. Olha aqui, espessura E ou largura L, 5 milímetros, nosso primeiro dado, tá? Ela está num ambiente a 11 graus, então o corpo da pessoa está a 36, o ambiente está a 11 graus. Então, a variação de temperatura entre o corpo da pessoa e o ambiente, 36 menos 11, 25 graus Celsius. O material com que é feita a roupa da pessoa tem condutividade térmica 5, 10 a menos 5, calorias, segundo, centímetro, graus Celsius. Está aqui, ó. Condutividade ou condutibilidade térmica é a mesma coisa. Posso representar pela letra C essa constante ou K, também foi dada, 5, 10 a menos 5. A pergunta é, calcule a quantidade de calor por unidade de área perdida pela pele da pessoa em 1 hora. Dê a resposta em caloria por centímetro quadrado. Ele quer a quantidade de calor por unidade de área. Quantidade de calor representamos pela letra Q maiúsculo e área representamos pela letra A. Ele quer a quantidade de calor em calorias
e a área em centímetro quadrado, que a pessoa perde em 1 hora. Então, o tempo, ΔT, 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Por que eu passei para segundos? Veja bem a constante, ela está em calorias, ó, aqui, caloria, bateu. Aqui esse S é segundo, então eu não posso substituir hora, eu tenho que passar para segundos, tá? A espessura tem que estar em centímetros. Ele deu a espessura, a largura, em milímetros, só que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, o que eu fiz? 5 dividido por 10, meio centímetro. Então, arrumei a unidade da espessura também. Graus Celsius e graus Celsius, está tudo correto. Olha, arrumei todas as unidades, basta agora a gente colocar na fórmula, tá? Então, a fórmula já vimos. Fluxo, quantidade de calor dividido pelo tempo, condutividade, área, variação de temperatura, dividido pela espessura. Mas o problema pede a quantidade de calor por unidade de área. Então, eu tenho que deixar aqui Q sobre A. Mas aqui está Q sobre ΔT, ó, e o A está do lado de lá. Então, o que eu fiz? Troquei a posição dos dois. Peguei o ΔT, que está aqui do lado esquerdo, dividindo, joguei para o lado direito, multiplicando. Peguei o A, que está aqui, multiplicando, joguei para baixo. Então, o A desceu, Q sobre A, e o ΔT subiu. Então, ficou C, ó, o C continua no mesmo lugar, a área desceu, o ΔT continua no mesmo lugar e o ΔT subiu, tá aqui, ó. E o E também continua no mesmo lugar. Então, ele pede quantidade de calor por unidade de área. Tenho tudo, é só substituir. A condutividade foi dada, 5, 10 a menos 5. A variação de temperatura calculamos na página anterior, 25. O tempo está na página anterior, 1 hora, 3.600 segundos. E a espessura que ele deu em milímetros, passamos para metro, passamos para centímetro, meio centímetro. Aqui eu fiz essa conta. 5 dividido por meio dá 10. E o resto copiei. 10 a menos 5, 10 a menos 5. 25 vezes 3.600, 90 mil. 10 vezes 10 a menos 5, aqui o expoente é 1. Somos expoentes 1 menos 5, menos 4. 90 mil vezes 10 a menos 4, vamos eliminar essa potência. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, acompanha aqui, ó, vírgula. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Parou aqui. 9. Então, o que ele pede? Quantidade de calor por unidade de área, 9 calorias por centímetro quadrado. Então, essa garota perde calor para o meio ambiente, a cada centímetro quadrado da roupa dela, ela perde 9 calorias, ok? Então, essa é a resposta. Revisamos a parte de condução. Vamos para frente 2, onde falamos sobre lentes. Eu vou fazer um exercício que está nos módulos 23 e 24, exercício número 6, página 60. Um objeto luminoso encontra-se diante de um elemento óptico, que pode ser uma lente ou um espelho plano ou esférico. Um estudante observa que a imagem do objeto formada é direita e reduzida em relação ao seu tamanho natural. Identifique a lente e o espelho que conjugam esta imagem. Pessoal, espelho plano fornece sempre uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Quando você se olha no espelho plano, você se vê do mesmo tamanho. Só que aqui a pessoa enxerga a imagem, ó, reduzida. Quem que fornece imagem direita e reduzida? Detalhe importante, toda vez que a imagem é direita, automaticamente ela é virtual. Olha aqui, então ela é virtual, direita e menor. Se for um espelho,
O único espelho que fornece uma imagem virtual direita e menor é o espelho convexo. Se for uma lente, a única lente que fornece imagem virtual direita e menor é a lente divergente. Então, a resposta do item A, o espelho pode ser um espelho convexo ou pode ser uma lente divergente. Na letra B, ele quer que a gente construa as imagens nesses dois elementos, no espelho convexo e na lente divergente. Então, tá aqui, ó, eixo principal, esse é o símbolo da lente divergente, tá? Coloquei na frente da lente uma vela e vou desenhar a imagem desta vela. Escolho dois raios notáveis. O primeiro eu escolhi o raio paralelo ao eixo principal, ó. Raio paralelo ao eixo principal, bate na lente, diverge. O prolongamento passa pelo foco imagem F'. O segundo raio sai aqui da chama da vela, passa direto pelo centro óptico da lente, sem sofrer desvio. Esses dois raios divergem, não forma a imagem aqui. Então, o que eu faço? Prolongo os dois raios refratados, ó. Prolonguei, prolonguei. Cruzou aqui, onde cruzou eu tenho a imagem da vela. É uma imagem virtual, porque foi dada pelo prolongamento dos raios. Ela é direita, porque deu do eixo para cima e menor que o objeto. No espelho convexo é muito parecido com isso. Aqui eu tenho espelho convexo, a superfície refletora é a parte externa. Aqui eu tenho a vela, usei, ó, raio incidente paralelo, bate no espelho e reflete. O prolongamento dele vai para o foco. Raio incidente no vértice, o raio refletido sai simétrico ao eixo principal. Notem que este ângulo e este ângulo, alfa e alfa, são iguais. Olha, esse raio refletido subiu, este raio refletido desceu. Não formou imagem aqui na frente. O que eu fiz? Prolongo os raios. Ó, pego a minha régua, prolongo. Pego a minha régua, prolongo. Cruzou aqui, eu tenho a imagem. Imagem devido ao prolongamento dos raios é virtual, deu do eixo para cima, direita, e também deu para ver que é menor que o objeto, ok? Depois dos módulos 25 e 26, eu escolhi o exercício número 4 da página 61, da Unifesp. Dentro de um aquário sem água, são colocados uma lente delgada convergente e um parafuso. Então, tá aqui, ó, aquário, lente convergente e um parafuso. Posicionado frontalmente à lente, ambos presos a suportes conforme a figura. Então, inicialmente, esse aquário está sem água. Nessas condições, a imagem conjugada pela lente é direita e tem o dobro do tamanho do objeto. Temos um dado importante aqui, ó. Imagem direita, o aumento linear transversal é um número positivo. Se fosse uma imagem invertida de ponta cabeça, colocaríamos no A o sinal de menos. Toda vez que ele diz que a imagem é maior que o objeto, este A é um número inteiro, 2, 3, 4, 5. Se ele diz que a imagem é menor, o A é um número em forma de fração, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Como ele disse que a imagem é o dobro do tamanho do objeto, o A vale 2 e é positivo porque é direita. Esse é um dado importante. Na letra A, ele pergunta calcule a razão entre F e P. F é a distância focal da lente e P é a distância aqui do parafuso até a lente, distância do objeto à lente, tá? Então, nós vamos calcular F sobre P. Vamos lembrar da fórmula do aumento linear transversal, ela tem 4 partes. A, que é I sobre O, que também é menos P' sobre P, que também é F sobre F menos P, ok?
Lembra que O é tamanho, altura do objeto, no caso, a altura do parafuso. E aqui, ó, é o tamanho, a altura da imagem do parafuso, tamanho da imagem. P, que aparece aqui, aqui, é a distância do objeto até a lente, no caso do parafuso até a lente. P' é a distância da imagem do parafuso até a lente. E o F é a distância focal da lente. Essa fórmula tem 4 partes, eu escolho 2. Escolho o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho o A que foi dado na página anterior, mais 2, e ele pede F sobre P. Onde aparece FP? Aqui. Então, eu escolhi a última parte da fórmula, F sobre F menos P. Multipliquei em cruz, ó. 2 vezes F menos P, tá aqui. E F, como aqui não tem nada, como se fosse 1, F vezes 1, 1F. Fiz a distributiva aqui. 2 vezes F, 2F. 2 vezes menos P, menos 2P, igual a 1 sobre F. Joguei os Fs do lado esquerdo, P do lado direito, tá? Ó, o 2F tá aqui, continua aqui. Esse 1F jogo para o lado esquerdo. Ele está positivo, ele passa negativo. 2F menos 1F, 1F. E esse menos 2P está negativo, passo para o lado direito, positivo. Então, ficou 1F igual a 2P. Pessoal, escrever 1F ou simplesmente F é a mesma coisa. Então, F igual a 2P. Como o problema pede F sobre P, peguei o P que está multiplicando e passei dividindo. Então, a resposta F sobre P vale 2. Essa é a resposta do item A. Vamos voltar um pouquinho aqui na letra B. Agora eu vou preencher o aquário com água. A distância focal da lente aumenta para 2,5 vezes da distância focal da situação anterior e a lente continua convergente. Para as mesmas posições da lente do objeto, agora eu vou calcular o aumento linear transversal. Será que ela continua com o dobro do tamanho da imagem? Será que esse parafuso continua com o dobro? Acho que não, vai mudar o tamanho do parafuso, tá? Detalhe aqui, ó, a distância focal da lente agora vale 2,5 vezes a parte da anterior. Então, se você pegar aqui, ó, o F era 2P. Concluímos que a distância focal da lente, como o aquário vazio, era 2P. Só que agora ele disse que ela é 2,5 vezes maior. Então, o que eu faço com F igual a 2P? Multiplico por 2,5. 2,5 vezes 2, agora a distância focal da lente vale 5P, tá? Pego de novo a primeira parte da fórmula e a última parte da fórmula, tá aqui. A é igual a F sobre F menos P. O F agora, olha aqui, vale 5P, então estou trocando o F por 5P e o P é P mesmo. Embaixo, 5P menos P, 4P. Então, sobrou 5P sobre 4P, P cortou com P, 5/4 ou 1,25. Então, agora, a imagem do parafuso não é o dobro. Quando você preenche o aquário com água, ela vale 1,25 vezes maior que o objeto, que o parafuso, ok? Pessoal, resolvi alguns exercícios para lembrá-los, né? Para vocês irem bem na multi. E se vocês quiserem que eu faça algum exercício de TC, vocês têm aí na sala virtual meus canais de contato, envia lá, ô Beth, por favor, faça o exercício tal, do módulo tal, o TC do caderno tal, página tal, que aí eu faço para vocês para a aula que vem. Beleza, então? Então, gente, por hoje é só. Não esqueçam de preencher o Google Formulários para vocês registrarem a presença na aula de hoje. Beleza, então? Tchau!